Olá, família BVC, voltamos para os nossos vídeos. Eu vou fazer então aquela breve oração que você já está acostumado e a gente já parte para o nosso texto de hoje. Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque sabemos que o Senhor está sempre no controle, porque sabemos que o Senhor é soberano, Pai. Ficamos felizes, Deus, de celebrarmos juntos, né, alguns cultos, algumas reuniões. Tivemos novamente no nosso momento de EBD, culto de oração, Deus. E infelizmente as coisas regrediram e agora estamos aqui, mas sabemos que o Senhor está à frente de toda a situação, Pai. Sabemos que as coisas estão acontecendo de acordo com a Tua vontade e isso para nós é consolador, Deus, para nós é motivo, Pai, de segurança, Senhor. Então, te rogamos que o Senhor continue fazendo a Tua vontade, Pai, que da nossa parte, Deus, as nossas reações, as nossas ações, as nossas respostas, Pai, a todas as dificuldades que esse tempo, né, traz para nós, sejam reações e respostas compatíveis com a Tua palavra, Pai, que a nossa conduta, Deus, seja uma conduta que traga honra e glória ao Teu nome, Pai, e que nós tenhamos, Deus, a oportunidade, né, nas situações que esses dias nos trazem, de crescermos, amadurecermos, desenvolvermos, Pai, a nossa vida cristã. Senhor, faz a Tua vontade, eu continuo te pedindo pelos meus irmãos, Pai, sabemos das lutas de cada um, sabemos, Deus, da intensidade dessas lutas, né, de diferentes aspectos, Senhor, e eu te peço que o Senhor continue fortalecendo a cada um diante dessas lutas, Pai, te peço que o Senhor continue trazendo sabedoria, trazendo discernimento para que cada um saiba lidar com esses dias, Pai, e te rogo, Senhor, para que a nossa conduta, o nosso caráter, Deus, ele enalteça, Pai, ele engrandeça o Teu nome, ele traga honra e glória, Senhor, ao Teu nome, Pai. Então que o Senhor continue, Deus, cuidando de cada um de nós, que o Senhor continue, Pai, nos fortalecendo nesses dias e nos dando sabedoria. É o nosso pedido, Deus, e te rogamos por esse tempo de meditação na Tua palavra, que o Senhor também nos dê a Tua direção, Senhor. Faz a Tua vontade e a minha oração em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém. Deus. Gente, eu vou continuar aqui, o texto de 1 Timóteo, capítulo 4. Nós começamos o capítulo 4 há 2 domingos, né? Tivemos a oportunidade de fazermos isso presencialmente nos nossos cultos, e eu vou continuar. A minha ideia aqui é trabalhar um versículo só, que é o versículo 6 do capítulo 4 de 1 Timóteo, já com base também naquilo que nós já vimos nos 5 primeiros versículos e até o finalzinho do capítulo 3 ali, que tem muito a ver aqui com o que a gente vai estudar hoje no versículo 6 de 1 Timóteo 4. Então acompanhe comigo aí, eu vou ler desde do finalzinho do capítulo 3, para você ver o que a gente trabalhou esses 2 últimos domingos, e aí a gente entende melhor também o que está escrito no capítulo 6. Isso aqui é bem legal, vai ser bem bacana, tem princípios aqui fortíssimos no versículo 6 do capítulo 4 de 1 Timóteo, princípios assim essenciais para a vida cristã, a palavra de Deus aqui muito profunda naquilo que ela ensina para nós nesse versículo. Então vamos ler a partir do capítulo 3, versículo 15, tá? Então eu vou ler aqui, 1 Timóteo 3,15, abra sua Bíblia aí em 1 Timóteo 3,15, eu vou ler aqui na NVI, e aí quando chegar no versículo 6, a gente para no versículo 6 e extrai dali os princípios que Deus tem para nós nesse versículo. Então 1 Timóteo 3, versículo 15 em diante, olha só. Mas se eu demorar, Paulo está dizendo isso para Timóteo, né? Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, na igreja, né? A igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então eu estou lendo esse versículo aqui por causa dessa última expressãozinha aqui que ele usa em relação à igreja, coluna e fundamento da verdade. Nós somos aqueles que Deus escolheu, a igreja é o lugar, são as pessoas que Deus escolheu para colocar o evangelho, para colocar a sã doutrina no lugar mais alto, para que nós proclamemos essa sã doutrina, e por isso ele chama a igreja de coluna e de fundamento da verdade, fundamento no sentido de suporte, no sentido de alicerce, fundamento no sentido de que nós, como igreja, somos aqueles que guardam a sã doutrina, aqueles que protegem, aqueles que têm o compromisso e a missão de proclamar a doutrina verdadeira, a doutrina compatível com a palavra de Deus. Esse é o evangelho da salvação. E aí no versículo 16 do capítulo 3, ele fala, não há dúvida que é grande o mistério da piedade. Qual é o mistério da piedade, Paulo? Então ele se utiliza aqui de um hino com 6 linhas, a gente já explicou isso daqui, a gente já trabalhou isso daqui, mas ele diz assim, ó, Deus foi manifestado em corpo, justificado no espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Esse é o resuminho do evangelho, esse é o resuminho da sã doutrina, esse é o resumo da verdade da fé oriunda do Espírito Santo de Deus. Por que é importante realçar essas coisas? Porque você passa agora para o capítulo 4 e é o que ele fala assim, ó, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão, apostatarão da fé, se você estiver lendo uma revista atualizada, e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ou seja, em contraste com o verdadeiro evangelho, que nós vimos que é oriundo do Espírito Santo de Deus, você tem aqui uma doutrina que ela é oriunda de espíritos enganadores, né? Então, um claro contraste aqui entre o Espírito Santo de Deus e espíritos enganadores, coisa que nós já vimos, né? Paulo ele fala em Efésios que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e as potestades. Mas, olha só que interessante, esses demônios, esses espíritos enganadores, eles se utilizam de agentes humanos, porque é o versículo 2 de 1 Timóteo 4. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Então quem são os agentes desses espíritos enganadores, esses
homens que proliferam doutrinas de demônios, esses homens que proliferam doutrinas falsas, esses homens que proliferam heresias dentro da igreja. São homens sem caráter, é o que o texto está dizendo aqui. Paulo está dizendo isso com todas as letras aqui. São homens sem caráter, homens que têm a consciência cauterizada, homens que são hipócritas e mentirosos, homens que são maliciosos, maldosos, homens que adotaram o engano para si e já agem dessa forma naturalmente. É isso que significa consciência cauterizada. Silenciaram a sua consciência, eles já não têm mais aquele sinal de alerta quando estão cometendo algo errado, quando estão cometendo um engano, e já adotaram essa postura para si como algo extremamente natural. Então são essas pessoas, esse tipo de pessoa que esses espíritos enganadores, que esses demônios usam para proliferar as doutrinas falsas dentro da igreja, porque isso aqui está acontecendo dentro da igreja de Éfeso, tá? Então, doutrinas falsas, doutrinas heréticas, que homens usados por demônios proliferam dentro das nossas igrejas. Então, muito cuidado com isso aqui, né? E aí ele dá um segredo para nós nos versículos de 3 a 5, como é que você percebe essas heresias. Paulo, como é que a gente sabe? Paulo, quando esses homens eles estão falando doutrinas, eles estão proliferando doutrinas que não são a sã doutrina. Então ele dá um exemplo aqui, olha só, versículo 3 a 5, que legal. Ora, proíbem casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Então pronto, qual que é a grande peneira, qual que é o grande crivo, qual que é o grande critério que Paulo ele usa aqui? A verdade, a palavra de Deus, as escrituras sagradas. Mas você precisa conhecer essa verdade para que você, comparando essas falsas doutrinas com a verdade, você tenha condições de identificá-las. Então, olha só que interessante, porque ele diz assim, versículo 4, pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graça. Gente, é óbvio, é claro que Paulo está aqui mencionando o texto de Gênesis, que nós já vimos na semana passada, tá? No final da criação, o que o texto de Gênesis ele ensina para nós? E viu Deus tudo quanto criou e viu que tudo ficou muito bom. Então Paulo está fazendo clara referência aqui. Então, gente, olha só que bacana. Então, qual que é o grande crivo, qual que é o grande parâmetro que eu utilizo para identificar falsas heresias? A palavra de Deus, as escrituras sagradas. Então, lembrando que a gente aprendeu na semana passada, proíbem o casamento. Mas quem que criou o casamento e quem instituiu o casamento? Não foi o próprio Deus? Porque se você for lá para Gênesis, capítulo 2, você vê que Deus aí praticamente celebra um casamento ali entre Adão e Eva. Então quem está instituindo o casamento é Deus. Como pode homens pregarem que o casamento deve ser proibido se o próprio Deus foi quem criou o casamento? Ah, pastor, mas como é que a gente sabe disso? Porque está escrito na palavra. Então, o que Paulo está ensinando para nós? O que vale é o que está escrito nas escrituras, o que vale é o conteúdo da palavra, o que vale é a palavra de Deus. Entre palavra de Deus e palavra de homens, fique com a palavra de Deus. Está escrito na palavra de Deus, Gênesis capítulo 2, que Deus ele instituiu o casamento. Deus ele celebra, praticamente celebra um casamento entre Adão e Eva ali. Deus é aquele que cria o casamento. Como pode uma doutrina ser correta se ela ensina aquilo que é contrário ao que a palavra diz para nós? A palavra revela para nós que Deus instituiu o casamento, então óbvio que a proibição do casamento não pode ser sã doutrina, não pode ser verdadeira, não pode ser genuína, porque ela contraria o que está escrito na própria palavra de Deus. Então, o outro exemplo que ele dá pra gente é o consumo de alimentos. E aí você vai de novo lá pro capítulo 1 de Gênesis e você vai lembrar que Deus ele dá como alimento todas as coisas criadas ali num aspecto vegetal. E num segundo momento, lá com Noé, no capítulo 9, nós vimos esse texto, Deus ele também dá como alimento os animais. Então você tem os animais como alimento e você tem os vegetais como alimento. Então que tipo de restrição alimentar é essa que estão ensinando aqui na igreja de Éfeso, proibindo, e muito provavelmente, como a gente viu na semana passada, não estou entrando mais nos detalhes aqui, porque nós já estudamos isso, muito provavelmente aqui era a restrição de consumo de carne, mas que restrição é essa que você ensina como se fosse algo bom, mas que na verdade contraria a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que Deus deu ao homem tanto os vegetais quanto os animais para o seu alimento. Então como pode ser verdadeira a doutrina que ensina uma coisa que é contrária à palavra de Deus? Não pode ser. Essa é a resposta. Não pode ser. Mas como é que você sabe disso? Você precisa conhecer a verdade. É isso que está escrito no versículo 3. Então Paulo ele fala isso daí, versículo 4, pois tudo que Deus criou é bom, fazendo referência a Gênesis, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graça. Ou seja, você conhece a palavra, você compara aquele ensinamento falso com o conteúdo da palavra de Deus, e assim você consegue identificar as heresias, e reconhecendo
que foi Deus que criou o casamento, reconhecendo que foi Deus que criou todas as coisas, reconhecendo que Ele entregou isso para o nosso sustento e até para nossa satisfação, você tem uma postura correta que você deve ter aqui, que é a de dar graças. Olha só, ação de graças, ele repete isso 2 vezes, né? Versículo 3, devem, para serem recebidos com ação de graças. Versículo 4, não devem ser rejeitados se for recebido com ação de graças. Então essa postura de gratidão, reconhecer que Deus é o Criador de todas as coisas e que Ele entregou isso nas nossas mãos para que nós tivéssemos sustento, para que nós tivéssemos inclusive satisfação, né? Deleite nessas coisas, e isso se manifesta por meio da sua oração. Então, versículo 5 ele vai dizer assim, ó, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então, como é que se dá essas duas coisas? É a palavra de Deus, ela é o grande crivo, ela é o grande parâmetro, ela é o grande critério que você vai utilizar para identificar as falsas doutrinas, e com a oração você manifesta essa gratidão, você manifesta esse sentimento de agradecimento que você tem a Deus por conta de Ele ter posto, né, todas essas coisas para o nosso sustento, para a nossa satisfação, para o nosso deleite. E as ressalvas que eu fiz na semana passada, tá? Existem parâmetros bíblicos para que você se deleite nessas coisas. Então o casamento ele traz alguns privilégios para nós. Desde que você respeite os parâmetros bíblicos, você está autorizado, né, a usufruir dos privilégios que o casamento traz. Então, em relação ao alimento, por exemplo, não é porque Paulo está dizendo que todas as coisas foram criadas por Deus e são boas e elas devem ser recebidas com ação de graça que você vai ser um glutão, que você vai se deixar dominar pela comida, que você vai ser escravo, né, da glutonaria. Então, existem parâmetros bíblicos para que a gente usufrua, para que a gente se deleite, para que a gente tenha satisfação nas coisas criadas por Deus. Segunda observação, lembre-se que depois da criação, o pecado veio ao mundo e o pecado ele corrompe, ele deturpa em alguma medida a criação de Deus. Então, a gente tem que ter discernimento também nesse sentido. E lembre-se de uma terceira situação aqui, tá? Uma terceira observação em relação a isso, que nem tudo que existe hoje é criado por Deus. Muitas das coisas que nós temos hoje, o homem pega a matéria bruta criada por Deus e aí a partir disso ele cria outras coisas, tá? Então, o discernimento que você tem que ter é que nem tudo que existe hoje para o seu deleite, para a sua satisfação, foi diretamente criado por Deus. Algumas coisas elas foram criadas pelo homem, se utilizando dos recursos que Deus deixou para nós. Não está errado isso, tá? É exatamente isso que o homem tem que fazer. Ele tem que se valer, ele tem que administrar, ele tem que cuidar, ele tem que reger a criação de Deus e se utilizar desses recursos para ir criando essas coisas. Mas só para você entender que nem tudo que existe hoje para o seu deleite, para a sua satisfação, foi diretamente criado por Deus. Então, só esse pequeno discernimento, essa pequena observação. E aí a gente segue no versículo 6. Versículo 6 que vai dizer isso aqui para nós. Então, hoje eu quero trabalhar só esse versículo. E Paulo ele fala isso daqui no versículo 6 para Timóteo. Olha só, se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Olha que coisa interessante, gente, e olha só quantos princípios legais nós temos aqui. Primeiro, o que são essas coisas, né? Essas instruções que nós devemos transmitir. Olha só, a primeira partezinha do versículo 6. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, se você tiver numa revista atualizada, expondo essas coisas aos irmãos. Então, que coisas são essas? O pronome demonstrativo aí, apontando para aquilo que já foi ensinado. Gente, a gente acabou de falar, qual que é o grande critério, qual que é o grande parâmetro, a grande peneira que você utiliza para reconhecer heresias, para você reconhecer ensinos que são ensinos de demônios, que são ensinos de espíritos enganadores. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Então o que é que Paulo está dizendo? Timóteo, essas instruções, ou seja, essas coisas contidas na palavra de Deus é aquilo que você deve transmitir. Se você estiver lendo uma NVI, é aquilo que você deve transmitir para os seus irmãos. Essas coisas, numa revista atualizada, se você estiver lendo uma revista atualizada, essas coisas então uma referência ao conteúdo da palavra de Deus, a sã doutrina, a doutrina que emerge do Espírito Santo de Deus. Essas coisas é que você tem que expor aos seus irmãos. Isso aqui é sensacional, que é o grande princípio aqui, meus queridos irmãos. Olha só o que Paulo está ensinando para nós por meio desse texto. Nós não devemos nos calar. Nós devemos ser transmissores, nós devemos ser comunicadores, nós devemos ser expositores do que, pastor? Paulo diz dessas instruções, das instruções contidas na palavra de Deus, das instruções contidas nas Escrituras, das instruções contidas nos mandamentos do Senhor. O que vale é o que está escrito na
palavra. O que vale é o que está escrito nas Escrituras. O que vale são os mandamentos de Deus. Preste bem atenção nisso daqui, porque você tem aqui uma missão. A missão de não se calar, a missão de não se omitir. Você, como cristão, você é um transmissor, você é um comunicador, você é um expositor dessas instruções, das instruções contidas na palavra. Não deixe os seus irmãos em Cristo serem assediados por homens sem caráter, mentirosos, hipócritas, de consciência cauterizada, que são usados por demônios e espíritos enganadores. Não deixe os seus irmãos em Cristo serem assediados por esses homens usados por Satanás, querendo proliferar mentiras do diabo e angariar discípulos para si. Não deixe. Você tem uma missão. Versículo 6. Você é transmissor dessas instruções, das instruções contidas na palavra de Deus. Que nobre missão que Deus deu pra gente. E aí você se pergunta, né? Porque isso aqui é bem bacana, o texto ele ensina para nós. Você diz assim: puxa, pastor, mas eu não sou um pregador, eu não tenho eloquência, eu não tenho boa oratória, né? Lembra até Moisés, né? As nossas desculpas lembram Moisés querendo justificar também a sua situação diante de Deus. Eu sou pesado de língua, como se Deus se importasse com isso, né? Deus ele dá logo uma resposta dura para Moisés. Quem que criou a boca? Quem criou o ouvido? Não fui eu? Você está preocupado mesmo com isso? Por que eu estou dizendo isso daqui? Porque na sequência do versículo 6, olha só o que Paulo diz. Será um bom ministro de Cristo Jesus. Se você, olha a condicional aqui, a partícula de condição se. Se você transmitir essas instruções, se você estiver lendo uma NVI, né? Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo. Na revista atualizada, expondo essas coisas, essas instruções, o conteúdo da palavra de Deus aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. Gente, isso aqui é sensacional, porque Paulo ele qualifica o ministro. Ele chama o ministro de bom, então existe uma condição para que o ministro seja bom. Por que ele está falando isso, gente? Versículo 2. Porque existem homens mentirosos, hipócritas, de consciência cauterizada, homens sem caráter, que estão proliferando, estão proclamando uma doutrina que não é a doutrina da palavra de Deus. Estão proclamando uma doutrina que não é a doutrina da verdade da fé. Então, existem maus ministros? A palavra de Deus está ensinando para nós que sim. A palavra de Deus mostra para nós que existem homens que proclamam, existem homens que pregam, que apregoam, que proliferam doutrinas de demônios. Então a palavra está dizendo que existem sim péssimos ministros, existem sim maus ministros, existem ministros ruins, e ruins no sentido mesmo de serem maldosos, de serem enganadores. Então olha só que bacana que Paulo está ensinando para gente. Para você ser considerado um ministro bom, um ministro de Cristo Jesus bom, você tem que ser olha aí, versículo 6. Você tem que ser transmissor, você tem que ser comunicador, você tem que ser um expositor. Você não pode se calar. Se você quer ser um bom ministro, você não pode se calar. Se você quer ser um bom ministro de Cristo Jesus, se você quer ser um bom cumpridor da sua missão como crente, como cristão, então não se cale, você não pode se omitir. Versículo 6 diz: você deve transmitir, você deve expor. Expor o quê, Paulo? Expor essas instruções, as instruções contidas na palavra de Deus. Então, na cabeça de Paulo, fica óbvio, claro, nítido e evidente que para você ser um bom ministro do Evangelho, para você ser um bom ministro de Cristo Jesus, a única coisa que você tem que transmitir é palavra de Deus. Gente, isso aqui é sensacional. O que importa é o texto bíblico. E a partir de um texto como esse, você entende o porquê de um dos dogmas da Reforma Protestante ser o sola escritura, somente as escrituras. Você não precisa de nada além das escrituras. Você percebe isso daqui por quê? Porque ele vai já falar no finalzinho do versículo 6 a respeito das verdades da fé, da boa doutrina, e ele vai dizer assim, fuja, versículo 7, rejeite as fábulas. Você vê que no contexto de 1 e 2 Timóteo, Paulo fala muito dessa questão dos mitos, das genealogias, e aqui ele vai dizer assim, rejeite, se você estiver lendo uma revista atualizada, rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Olha, Paulo pega até pesado aqui, né? Rejeite essas fábulas. Você não precisa de invenções humanas, você não precisa de filosofias humanas, você não precisa de teorias inventadas por homens, você não precisa de sistemas inventados por homens. Esqueça essas coisas, esqueça os modismos, né, que às vezes permeiam as nossas igrejas. O que você precisa transmitir única e exclusivamente é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o grande parâmetro, a palavra de Deus é o grande critério pelo qual nós identificamos as falsas doutrinas, é o grande critério pelo qual nós combatemos
combatemos esses hereges, esses homens sem caráter usados por espíritos enganadores. É a palavra de Deus. Você quer ser um bom ministro? Então fale, pregue, proclame, prolifere, mas proclame aquilo que Paulo ensina que nós devemos proclamar. Essas instruções, as instruções contidas na palavra. Use a palavra de Deus como parâmetro, como critério, como a grande peneira para identificar heresias, para identificar doutrina falsa, para identificar ensino que é oriundo de demônios enganadores, de espíritos enganadores, para identificar esses homens sem caráter que ensinam essas coisas tentando enganar as ovelhas. Não permita que seus irmãos sejam enganados. Cumpra com sua missão. Transmita, exponha a palavra de Deus e assim você vai ser considerado e assim você será considerado um bom ministro do Senhor. Nada além da palavra de Deus. Esqueça as vãs filosofias, esqueça as invenções humanas, esqueça as ideologias, esqueça os sistemas humanos. A gente não precisa dessas coisas. O que nós precisamos é de ensino pautado na palavra, o que nós precisamos são de princípios e ensinamentos que emergem da palavra de Deus. Isso que nós precisamos. Não precisamos de vãs filosofias. Nada além da palavra, é isso que Paulo está dizendo. Olha só a nossa responsabilidade. Não é requisito que você tenha boa oratória. Moisés diz que ele é pesado de língua e Deus ainda assim quis usá-lo para ser o libertador do seu povo. Então não é requisito ter boa oratória, não é requisito ser eloquente, não é requisito ser carismático, nada disso é requisito. Qual que é o grande requisito para eu ser considerado ministro, um bom ministro de Cristo Jesus? Transmitir, comunicar, expor a palavra do Senhor aos meus irmãos. Esse é o grande critério. Palavra de Deus. Primeiro, não devo me calar. Segundo, aquilo que eu devo ensinar deve ser exclusivamente a palavra de Deus. É isso que me qualifica como bom ministro. Nada além disso. Não se esconda atrás de desculpas, não se esconda atrás de justificativas para você não compartilhar a palavra de Deus com as outras pessoas. Não se omita, não deixe que elas sejam enganadas por homens sem caráter usados por espíritos de demônios que proliferam heresias e enganações dentro das nossas igrejas. Não permita que isso aconteça porque o texto diz que nós devemos ter uma ação ativa nesse sentido. Lembra? Finalzinho do capítulo 3, nós somos a coluna, nós somos o fundamento da verdade, ou seja, nós somos os guardiões, nós somos os protetores dessa sã doutrina. Não podemos ficar calados. Nós precisamos ajudar os nossos irmãos a identificar essas coisas. Por meio do quê? Exclusivamente da palavra de Deus. Que texto fenomenal esse texto aqui, que texto profundo demais esse texto do capítulo 4, versículo 6. E olha só que interessante o outro princípio que a gente pode extrair desse versículo, porque ele diz assim, ó, se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Gente, que fantástico isso daqui, que fantástico. Então, você não pode oferecer aquilo que você não tem. O que ele está dizendo aqui? Primeiro você precisa se alimentar. Se você ler uma revista e atualizada, ele vai dizer assim, ó, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina. Antes de você ser um bom mestre, você precisa ser um bom estudante, né? Antes de você ser um tutor, você precisa ser um bom pupilo, né? Um bom aprendiz, um bom discípulo, aquele que está atento e dedicado ao estudo da palavra. Você não pode oferecer aquilo que você não tem. Isso daqui é fenomenal. Não existe fonte vazia. Não existe fonte vazia. O critério essencial para uma fonte ser fonte é o fato dela ser abundante. Por isso que nós chamamos as fontes de fonte. Elas são nascedouros, né? Se você pensa numa fonte de água, por exemplo, então é um lugar ali onde está o tempo todo emergindo água, de onde está o tempo todo brotando água, e aí você vai nessa fonte, você se deleita e você se sacia. É isso que você tem que ser. Mas para que você seja esse comunicador, esse transmissor dessas instruções, para que você seja considerado esse bom discípulo que rejeita as fábulas, que rejeita os mitos, que rejeita as genealogias, ou seja, que rejeita, né, toda essa quantidade de vozes humanas e de coisas humanas aí que querem permear a palavra de Deus, querem permear o evangelho do Senhor, nós não precisamos dessas coisas. Se você quer ser esse bom discípulo, você precisa se dedicar. É isso que ele está dizendo, você precisa se nutrir, você precisa estar alimentado com a palavra de Deus. Você precisa se debruçar sobre a palavra de Deus e aí você entende um pouco da minha angústia e o porquê eu incentivo e eu me esforço para motivar você a ler a palavra de Deus, porque ela é a fonte. Gente, preste bem atenção no que eu vou dizer. Nós vivemos numa época em que somos indesculpáveis de nos alimentarmos na palavra de Deus. Hoje nós temos Bíblias dos mais diversos tipos e nos mais diferentes
recursos, né? Você tem Bíblia digital, você tem Bíblia impressa, você tem Bíblia com letra grande, você tem Bíblia com letra jumbo, e você diz, pastor, eu não enxergo direito. Tem Bíblia para você. Pastor, eu não sei ler. Tem Bíblia em áudio. Você entende o que eu estou dizendo? Você não sabe ler, mas você entende o que eu estou dizendo? Então você pode escutar. Pastor, eu não tenho tempo. Então arranje tempo, porque não existe nada mais incoerente do que alguém se dizer cristão e não ter tempo para Deus. Não existe nada mais incoerente de alguém se dizer cristão e não ter tempo para Cristo. Olha, imagine se você estivesse orando para Deus e Deus respondesse para você isso daqui, hoje não vai dar para ouvir a sua oração porque eu estou muito ocupado, eu não tenho tempo. Se Deus é a sua prioridade, se Cristo é a sua prioridade, você tem que arranjar tempo. Você tem que dar um jeito de se debruçar, de se alimentar, de se nutrir com essa palavra. Você não pode oferecer para as pessoas aquilo que você não tem. Não existe fonte vazia. A característica da fonte é exatamente a abundância, exatamente o fato de ela ser um nascedouro, um lugar onde você se regala, onde você se sacia. Fonte vazia não é mais fonte. Você pode dizer assim, naquele lugar existia uma fonte. Existia. Se ela secou, ela não é mais fonte. Você precisa se esforçar. Esse é o critério. Até porque é assim que você vai identificar as heresias, é assim que você vai identificar as doutrinas de demônios, é assim que você vai identificar os homens sem caráter que são usados por espíritos enganadores para angariar discípulos dentro das nossas igrejas. O grande parâmetro é a palavra de Deus. Se você não conhece a verdade, como diz o texto, então como você vai identificar essas heresias? Que versículo profundo. Que versículo profundo. Gente, eu não quero trabalhar outro versículo além desse. Hoje a mensagem que Deus tem para você é essa. Não se cale. Versículo 6. Não se cale. Seja um transmissor. Seja um expositor. Seja um comunicador. Seja um proclamador da palavra. Porque é isso que ele diz. Transmita essas instruções. Não outras instruções. Não teorias, filosofias, ideologias, sistemas criados por homens. Não, essas instruções, as instruções contidas na palavra. Se você fizer isso, então você será um bom ministro de Cristo Jesus. Para ser bom ministro não precisa ser eloquente, não é requisito essencial ter boa oratória, não é requisito essencial ser carismático, nada disso. Para ser um bom ministro, um ministro fiel, um ministro leal de Cristo Jesus, você precisa comunicar. E você precisa comunicar o conteúdo da palavra, não outras coisas. Esqueça os mitos, as genealogias, as fábulas de velhas caducas, como diz o versículo 7. Esqueça as invenções humanas, você não precisa dessas coisas. O texto diz para nós que, para sermos bons ministros, o que nós precisamos transmitir e comunicar são estas instruções, as instruções da palavra de Deus. Mas para que isso aconteça, você precisa se alimentar dessas verdades. Você precisa se nutrir dessas verdades. Você precisa se debruçar sobre o texto. Você precisa se esforçar. Você precisa se dedicar. E faça isso de acordo com os recursos que você tem. Pastor, eu não sei ler. Então escute a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Se alimente. Não deixe de se alimentar por causa das limitações que você tem. Pastor, eu não tenho tempo. Então arranje tempo. Porque não dá para dizer que você é cristão se você não dá tempo para Cristo. Não existe, preste bem atenção no que eu vou dizer, não existe relacionamento com Deus à parte da sua palavra. Se você não tem tempo para a palavra de Deus, então você não tem tempo para Deus. São duas coisas essenciais para se relacionar com Deus. O seu tempo de meditação e reflexão na palavra do Senhor e o seu tempo de oração. Se você não tem essas coisas, você não tem relacionamento com Deus. Se você não tem essas coisas, você não está alimentado e nutrido na palavra de Deus. E como é que você vai transmitir essas instruções se você não conhece essas instruções? Como é que você vai identificar as doutrinas de demônios? Como é que você vai identificar quem são os homens sem caráter, mentirosos, hipócritas, de consciência cauterizada, que proliferam heresias, que proliferam doutrinas de demônios? Homens que são usados por espíritos enganadores. Como é que você vai identificar todas essas coisas se você não conhece a verdade? Se você não conhece as Escrituras? Se o grande parâmetro, se a grande peneira que eu devo utilizar para reconhecer essas coisas, eu não me debruço sobre ela. Então, 3 coisas, pelo menos, que a gente aprende nesse texto, e é isso que eu desejo para minha família, é isso que eu desejo para todos os meus irmãos em Cristo. Concentre-se exclusivamente na palavra de Deus. Esqueça as invenções humanas. Alimente-se da palavra de Deus. Se esforce, se dedique, se debruce. Arranje tempo, mas esteja nutrido com as palavras de Deus. E transmita. Não se omita, não se cale, não cruze os braços. Não deixe os seus irmãos em Cristo serem assediados por homens hipócritas, enganadores, usados por demônios, usados pelo capeta. Transmita, exponha essas instruções, não outras, essas, a palavra de Deus. Então concentre-se na palavra, alimente-se da palavra e transmita a palavra. Que texto riquíssimo. Um versículo, mas com ensinamentos profundos e essenciais para a vida cristã. Concentre-se na palavra, alimente-se da palavra e transmita, comunique, exponha a palavra. Não fique calado, não fique de braços cruzados. Se você fizer isso, você vai ser considerado um bom ministro
de Cristo Jesus. E é isso que eu quero para todos nós, da nossa família BBC, e é isso que eu quero para todos os meus irmãos em Cristo. Que todos nós, cumprindo com esses critérios, sejamos considerados por Deus bons ministros do Senhor. Eu vou fazer uma pequena oração e aí a gente termina por hoje. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Um versículo, Senhor, e que ensinamentos profundos, que ensinamentos assim maravilhosos que nós temos, Pai. Obrigado, Deus, por entendermos que não precisamos de mais nada além da palavra de Deus, Pai. O texto, ele diz isso para nós. São essas instruções que nós devemos transmitir, que nós devemos expor, que nós devemos comunicar, Pai. E cumpre a nós não ficarmos calados, né? Não cruzarmos os braços, mas sermos esses comunicadores, esses proclamadores da palavra, Senhor. E para que isso aconteça, nós devemos nos alimentar, nós devemos nos nutrir com essa palavra, Senhor. Esqueçamos as fábulas, né, de velhas caducas, esqueçamos os mitos, as genealogias, as invenções, as inventividades, os modismos humanos, Senhor. Que a nossa pregação ela esteja exclusivamente pautada na palavra, Pai. Para que assim sejamos considerados bons ministros, Senhor. Para que possamos, Deus, identificar as heresias, para que possamos, Deus, identificar as doutrinas de demônios, Pai. Para que possamos, inclusive, identificar, Deus, quem são esses homens sem caráter, mentirosos, hipócritas, esses homens, Deus, com a consciência cauterizada, homens enganadores, Pai, que proliferam essas mentiras, que proliferam essas doutrinas de demônios, homens que são usados, Senhor, por Satanás para angariar discípulos no meio das ovelhas do Senhor, Pai. Só pela palavra que nós podemos identificar essas coisas, só conhecendo a Tua verdade, Senhor. Então, nos abençoa, Deus, para que haja um esforço e uma dedicação da nossa parte nesse sentido, para que tenhamos uma postura, né, de dedicação, uma postura de alguém que quer desenvolver e cultivar um relacionamento profundo e íntimo contigo, Pai, por meio da Tua palavra, Senhor. Para que estejamos também protegidos de sermos levados por esses ventos de doutrinas, Pai, de sermos enganados por esses homens hipócritas usados por demônios enganadores, Senhor. Nos fortaleça, Deus, a cada dia, para que mesmo diante do desânimo, das dificuldades, Pai, nós nos esforcemos para desenvolver esse relacionamento contigo por meio da Tua palavra, Senhor. Faz a Tua vontade na vida dessa igreja, Pai, te peço, continua cuidando, suprindo, sustentando cada um dos meus irmãos em Cristo diante desses dias turbulentos e difíceis, Pai. É a minha oração, meu pedido em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém, Deus. Gente, nós estamos aí estudando a possibilidade de fazer uma live, a gente está aí devagarzinho, né? Também esperando para ver se haverá algum tipo de mudança aí nessas restrições. De qualquer novidade, você fica atento ao grupo da nossa igreja que a gente vai avisar por lá, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Essa é a reflexão que tínhamos para hoje. Que Deus ele continue edificando e dirigindo as nossas vidas por meio da Sua palavra. É o meu pedido para cada um dos meus irmãos. Até a próxima. Fui!